Boa noite, galera. Feliz sábado. Estamos começando mais uma Minuto do Pôr do Sol. Dentro de alguns instantes vamos estar começando nosso estudo de Paulo, uma bibliografia, tá certo? É isso aí, vamos lá. E nesse momento vocês estão ouvindo aqui uma música composta por Lucas Meirelles, que faz parte do grupo, do conjunto, aliás, da dupla, aliás, do Os Meirelles. Eles estiveram pelo sábado. Rose, Sara, nossa palestrante já está aqui. Estou aqui aguardando ainda a presença dos Meirelles, que eles estiveram hoje na TV Novo Tempo, no Feliz Sábado, cantando, louvando ao Senhor. E nesse momento eles vão estar também louvando ao Senhor aqui na nossa Minuto do Pôr do Sol, tá certo? Seja bem-vindo, William. Deixa eu aqui chamar. E hoje vamos dar continuidade à nossa série de estudo Paulo, uma biografia. Feliz sábado, Solange. Feliz sábado, Williams. Feliz sábado, Lucas também. Deus abençoe vocês. Estou aqui aguardando os Meirelles. Deixa eu acionar eles aqui. Deixa eu ver aqui. Você tem que tirar o Bluetooth. Já botei aí. Pronto, teve um problema técnico aqui, mas já resolvemos aqui. Feliz sábado, gente. Deixa eu chamar os meninos aqui. Enquanto isso, vocês estão ao som embalado do Os Meirelles. Seja bem-vindo, Gustavo, a mais uma Minuto do Pôr do Sol. Vou chamar aqui os meninos. Seja bem-vinda, Ana. É isso aí, Gustavo. Chamar os meninos aqui. Já, os meninos já chegaram aqui. Deixa eu dar pausa. Dando. Aguardando aqui a entrada dos meninos, os Meirelles. Opa! Chegamos! Feliz sábado, meninos! Boa noite, tudo bom? Vocês estão me ouvindo? Vamos melhorar. Estão conseguindo ouvir? Tá. Aí. Melhorou. Melhorou. A gente vai ligar aqui para melhorar a luz. Pronto. Deixa eu apresentar. Gente, deixa eu logo apresentar os Meirelles. Temos Lucas, que está de chapéu aí. Temos também Danison. E eles são original de Amazonas, né, meninos? Pois é. Exatamente. Estamos tentando ligar a luz. Professor de música, né? O Lucas está tentando ligar a luz aqui.
Só que ele não percebeu que o cabo tá Ah, desconectado, certo. entendeu? Tá difícil aqui. O cabo tá desconectado, aqui tá tentando ligar a luz aqui, não Não. consegue. Não tava entendendo por que não tava. Agora vai acontecer a mágica. Vai a mágica aqui, Ê, ó. presença, muita responsa agora aí. É isso aí. Vocês são de Agora sim. Amazonas, né? Moram em Curitiba. Vocês são professores de Somos música, Amazonas, morando em Curitiba. é isso? Vocês trabalham no, Isso. no Colégio Adventista Isso aí de Portão e Boqueirão, correto? Isso. Exatamente. Portão, Pronto. Portão, Boqueirão. Então já fica logo a dica aí para a galera, né? Que quer tocar violão, cantar, já tem dois professores aí de música, tá bom? O contato de vocês o DDD é 41, não é isso? 996556385. Não é correto? Pronto. Isso. Isso aí. Ou só seguir lá o Insta dos Meireles e mandar um direct É que isso a gente aí. responde Com também. certeza. Meninos, agora é a bola com vocês aí para louvar o Senhor, tá bom? Tá bom? Amém. Eu não me lembro quantas músicas você me São falou lá no duas programa. músicas. A gente Uma pode. primeira São agora duas? e a última no final, quando a palestrante vai finalizar. Entendi. Então agora vamos cantar uma música. Gente, assim, primeiramente, vamos agradecer, né, Luquinha? Sim, muito obrigado viu, É. pelo convite. É um prazer pra gente estar aqui. Salvador, Você é de Bahia. onde? Salvador, olha que Nós legal. nunca fomos na Bahia e temos Tá aí uma contato oportunidade agora de conversando vocês sobre virem a aqui e Bahia. conhecer a legal. nossa cidade. Com certeza. Amém. Isso é um prazer. O Darcy já foi em Fortaleza. O mais Eu- próximo que ele mais chegou próximo é foi Fortaleza. Fortaleza aí. Que legal. Vamos cantar então, né, Vamos Darcy? cantar, vamos louvar. É, A gente quer cantar. Vamos cantar a música do nosso pai, primeiramente, né? vamos, pode ser. A gente vai cantar uma música que você pode encontrar em todas as plataformas digitais, no Spotify, no Deezer e no YouTube também temos o clipe lançado, que já passou no programa Só na Tela, que é bem conhecido do Novo Tempo, né? E essa música a gente fez especialmente para o nosso pai. Foi. E ela fala um pouco sobre o que o nosso pai representa para a gente. E ele parece Deus, é isso que fala o refrão, né? Pai, você parece Deus. Porque ele deixou tudo, né? Para que nós pudéssemos ser salvos. Nosso Deus, ele fez isso. Ele abriu mão de tudo para que nós pudéssemos ter a oportunidade de sermos salvos. O nosso Pai também ele é assim, ele abre mão de tudo, às vezes, para que nós possamos ter o futuro, para que nós possamos estar no caminho certo, no caminho de Deus. Então, a gente quer cantar agora essa música, espero que você possa se sentir tocado, que o nosso Pai Celestial, o nosso Pai, que somos todos irmãos, possa estar morando no seu coração neste momento. Amém. Pai, você parece Deus. Eu olho pra você e vejo Deus. Trocou seus lindos sonhos pelos meus. Pai, você parece Deus. Chora de saudade com a distância. O teu abraço é o meu melhor abrigo. Pai, você parece Deus. Eu me lembro de te ouvir orar. Bem cedinho antes de sair pra trabalhar, parecia incansável, um super-herói. Eu não sabia qual era o seu sonho, mas hoje vejo em seu olhar todo o sacrifício pra me ver voar. Pai, você parece Deus. Eu olho
pra você e vejo Deus. Trocou seus lindos sonhos pelos meus. Pai, você parece Deus. Chora de saudade com a distância. O teu abraço é o meu melhor abrigo. Pai, você parece Deus. Eu olho pra você e vejo Deus. Trocou seus lindos sonhos pelos meus. Pai, você parece Deus. Chora de saudade com a distância. O teu abraço é o meu melhor abrigo. Pai, você parece Deus. Amém. Amém. Meninos, deixa eu Deus falar a seja louvado. vocês. A galera aqui tá pedindo mais uma música aqui para cantar. Então vamos ter o nosso processo. Pode ser, menino? Com certeza, é uma honra, né? Com certeza. Qual que a gente canta? Bom, vamos cantar a música que nós vamos lançar, né? Vamos lá então. Então, essa música nós vamos lançar ela, se Deus quiser, muito em breve, né? Isso. Metade de julho, não podemos dar uma data ainda, por uma gravadora bem especial aí que vocês conhecem. Então, Fiquem ligados, acompanhem acompanhem a gente aqui na... Quando sair o post aí oficial do contrato, divulgação, data de lançamento. Talvez semana que vem ou na outra já vai ser Vamos lá no coisa. conselho. Sim, isso aí. Vamos lá. Essa música se chama Quanto Amor. E, bom, a música fala por si só. Que você possa, nessa noite, sentir a presença de Deus nesse momento e entender que Ele ama você, independente do que você fez, de onde você esteve, Ele ainda o espera. Que você possa estar junto a Ele. Esse é o momento em que venho aqui te pedir perdão. Depois de uma série de tentativas, falhas e frustrações, esse é o momento em que as palavras fogem e o véu se abre. E mais uma canção é entoada então, temendo ser em vão. Quanto amor por uma gota d'água em um mar. Eu me escondo, mas teu olhar consegue me encontrar. E eu me pergunto se algum dia eu fiz por merecer tanto amor por uma gota d'água em um mar. Tanto amor por uma gota d'água em um mar. Esse é o momento em que te agradeço por esquecer todos os meus erros que havia prometido
não cometer. Esse é o momento em que os olhos secam sem eu perceber. E mais uma canção é entoada então, porém não é em vão. Quanto amor por uma gota d'água em um mar, eu me escondo, mas seu olhar consegue me encontrar. E eu me pergunto se algum dia eu fiz por merecer tanto amor por uma gota d'água em um mar. Tanto amor por uma gota d'água em um mar. Quanto amor por uma gota d'água em um mar. Eu me escondo, mas seu olhar consegue me encontrar. E eu me pergunto se algum dia eu fiz por merecer tanto amor por uma gota d'água em um mar. Tanto amor por uma gota d'água em um mar. Ah, ah, Amém. Linda, Amém. maravilhosa. Deus seja louvado. É interessante que coincidiu até mesmo nos anúncios da Minuta, né? Essa música também. As duas músicas, Pai e essa. Viu? Muito bom, que Deus abençoe vocês, legal, meninos. legal. E eu peço com vocês permaneçam na Minuta para o nosso estudo. Amém. Tá certo? Certo. A gente volta então daqui a É quanto isso aí. tempo, mais ou menos? Volta mesmo. Bom? Tá bom. E aí vamos cantar no final ainda, vamos cantar certo? no final, sim. Então tá bom. Só mandar uma Certo. mensagem que a gente vai estar aqui ligadinho. Um abraço, meninos. Vamos aqui agora. Pronto, agora vamos para a nossa palestrante, Sara Cerqueira. Feliz sábado. Feliz sábado. Deus abençoe aos Meirelles. Músicas lindas, né? Para louvar o nome do Senhor. Vamos orar? Vamos sim. Santo Deus, nós agradecemos por esta semana, Senhor, por este dia também que o Senhor nos concede, neste momento que estaremos abrindo a Tua palavra, Teu Espírito esteja conosco. Abre nossa mente para que possamos entender esta mensagem e os corações para que possamos aceitar também o que o Senhor quer nos dizer. Nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Vou anotar aqui meu tempo, deixa eu registrar aqui meu tempo para a gente seguir, né, nosso cronômetro. Então, continuando, eu não sei quantos estavam na semana passada, né? Mas essa série a gente está falando sobre Paulo, uma biografia. Estamos fazendo uma viagem acompanhando os passos do apóstolo Paulo. E na semana passada, só para a gente recapitular, a gente finalizou, Paulo já tinha tido o encontro, né, com Cristo, justamente no caminho para Damasco. Depois desse período, ficou 3 dias após o encontro com Jesus na estrada de Damasco. Paulo passa 3 dias em orações, né, em jejum. Ele fica cego até receber a visita de Ananias, né? Então, hoje o estudo, a gente parte desse momento. Após o momento da visita de Ananias, o que é que acontece? E aí eu convido a todos vocês para pegar sua Bíblia, para a gente poder acompanhar. Vamos pegar aqui Atos 9, a partir do versículo 20, que ele vai falar um pouquinho sobre isso, né? Um pouquinho antes ele fala logo quando tem o encontro de Ananias com Paulo, né? Que cai justamente dos olhos como uma escama, ele permanece ali, aí levanta-se, é batizado. E aí, a partir do versículo 20,
diz o seguinte, a partir do versículo 19: E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: Não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? Para que veio precisamente com o fim de levar matados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. É interessante porque quem está relatando, né, quem está escrevendo sobre o livro, sobre essas histórias em Atos, é Lucas. E Lucas, ele está preocupado, ele vai estar registrando, né, os atos do Espírito Santo, né, como alguns teólogos acham interessante chamar o livro de Atos. E muitas vezes a gente tem a impressão de que realmente só foram alguns dias que Paulo passou em Damasco, né, que ele foi no caminho de Damasco, encontra com Cristo, acontece todo aquele processo da estrada de Damasco, e até quando começa aqui, no 19, no finalzinho do 19, ele fala, e ele permaneceu alguns dias em Damasco. E aí a gente acha que o tempo todo que Paulo permaneceu em Damasco só foram alguns dias. Porém, não. O próprio Paulo vai estar falando mais adiante, tem um texto em Gálatas, que ele vai passar um período de pelo menos uns 3 anos em Damasco. Mas o que aconteceu? Você vê que logo ele tem esse encontro com Cristo, se encontra com Ananias, é batizado, recebe o Espírito Santo, e ele fala que ele fica alguns dias ali com aqueles discípulos em Damasco, e aí ele vai para onde, né? E é isso que é interessante, porque quando a gente pega aí o livro de Gálatas, no capítulo 1, deixa eu abrir aqui Gálatas, capítulo 1, se você me acompanhar, ele mesmo diz para onde é que ele foi, né? Ele ficou fazendo o quê? Ele subiu para Jerusalém, ele ficou esses 3 anos só lá em Damasco. Então, Gálatas 1, a partir do versículo 15, diz o seguinte: Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença não consultei carne e sangue. Então, está falando do próprio Cristo, né? Quando o próprio Cristo aprove pegar ele, se revelar a Paulo, para que ele pudesse pregar aos gentios, ele não foi consultar carne e sangue. E ele mesmo diz, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim. Ou seja, Paulo, ele tem o processo da estrada de Damasco, fica lá, fica pregando, inclusive nas sinagogas, com os discípulos também, ali existiam vários de Jesus, né? Pessoas que seguiam a Cristo, que já tinham aceitado Cristo como Salvador. E aí, o que nós vemos é que ele não vai para Jerusalém. Só para a gente recapitular, quem é que estava em Jerusalém? Todos os discípulos estavam lá em Jerusalém. Aqueles que foram do grupo dos 12 permaneceram em Jerusalém. Mesmo, embora o próprio Deus tinha recomendado a eles que após o recebimento do Espírito Santo, né, que aconteceu no Pentecostes, eles deveriam pregar em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, em todos os confins da terra, e mesmo com a morte de Estevão, no qual Paulo estava ali presente, né, e participou ali daquela sentença. Depois dali começa uma perseguição enorme, muitos discípulos, né, vão estar saindo, mas os apóstolos continuaram em Jerusalém. Só que aí Paulo não vai para Jerusalém, ele segue dizendo o seguinte: não subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e depois voltei outra vez para Damasco. E ele foi fazer o que na Arábia? Por que Paulo foi para a Arábia? A gente, na semana passada, a gente falou de 2 personagens que explicavam muito o zelo de Paulo. Não sei se vocês lembram. Finéas e o próprio Elias. Séculos antes do próprio Paulo ir para a Arábia, Elias tinha ido também. E aí você pode pensar, mas a Arábia, que lugar da Arábia? A Arábia, a gente está se referindo ao Monte Sinai, ou Monte Horebe, que é o outro nome, que é justamente o local dos começos, né? O local onde é ratificada a aliança de Deus com Israel, vai estar sendo ratificada justamente no Monte Sinai. Então, séculos antes, o próprio profeta Elias
Após toda aquela expressão do zelo que ele teve, né? Quando eu já contei isso também na semana passada, quando acontece justamente o Monte Carmelo, né? Aquele movimento onde todos os profetas de Baal são destruídos. A gente, só recapitulando um pouco a história, quando Acabe volta e conta para Jezabel, para a esposa dele, o que é que tinha acontecido, e ela diz, olha, eu juro, né? Por todos os deuses, se eu não vou fazer a mesma coisa que ele fez com os meus profetas, né? E aí, quando Elias ouve isso, Elias fica com medo e Elias foge, né? Ele foge para um local no deserto. Nesse processo, um anjo encontra ele, né? Acorda ele, que ele estava deitado, e diz, olha, levante, coma, beba, prepara uma refeição para ele, porque você vai fazer uma jornada. O anjo faz isso umas 2 vezes com ele, acorda ele para que ele se alimente, e a partir daí, ele vai fazer uma jornada de 40 dias e 40 noites, né, pelo deserto, para onde? Para o Monte Horebe, ou mais conhecido como Monte Sinai. Então, Elias, naquela ocasião, ele vai, inclusive, falar com Deus, né, falar sobre o zelo que ele teve, mas que parece que tinha ficado apenas ele ali. E, na ocasião, 1 Reis 19:15, se você quiser acompanhar, o Senhor, depois que Elias faz a queixa e fala por que ele estava ali, né? Por que ele tinha saído, o Senhor diz, vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Então, você vê, quando Elias encontra ali o Senhor diz, tudo bem, Elias, você vai voltar. E olha que não é apenas uma coincidência, né? Qual é o caminho? O caminho de Damasco vai retornar, porque você vai ungir um rei da Síria, um rei de Israel e um novo profeta, que é Eliseu. Então, essa era a comissão. Então, quando Paulo, vamos lembrar que Paulo é um estudante, né, da Torá, dos profetas, além da Mishnah também, né, da Torá comentada. Então, quando Paulo, após aquele acontecimento em Damasco, onde o mundo dele vira de ponta cabeça, ele pensa e diz, eu vou ao Sinai, eu vou me consultar com quem? Com Deus. Ele disse, eu não vou pedir conselhos aos que eram os apóstolos, eu não vou consultar carne e sangue. Se até então quem tem me orientado sempre foi Deus, eu sempre fui zeloso a esse Deus, então eu vou lá me consultar com o próprio Deus. E aí Paulo faz essa jornada, vai para a Arábia, vai até o Monte Horebe, né, o Monte Sinai, justamente, tal como Elias fez há muito tempo, há séculos anteriores, ele vai fazer uma peregrinação ao Monte Sinai, e você pensar, você andar pelo deserto, você não está indo para o deserto só para encontrar um lugar para orar, né? Um lugar tranquilo. Na verdade, ele vai fazer uma peregrinação ao Monte Sinai, voltando justamente no lugar onde a aliança havia sido ratificada, e ele era um defensor, né, daquela aliança, um zeloso da aliança, e ele queria ir lá e fazer o quê? Se apresentar perante o único Deus para explicar também como Elias, que ele também tinha sido muito zeloso, e aquele zelo levou, inclusive, a perseguir aos próprios filhos de Deus, né? Ao próprio Jesus, como Jesus se revela, que ele, na verdade, ele estava perseguindo a ele mesmo, né? E aí ele vai lá explicar sobre esse zelo, mas que o mundo dele tinha sido completamente agora, tinha caído, né? Ele queria, na verdade, ratificar e ver, confirmar realmente se ele tinha sido chamado para essa missão. Já que estava tudo novo, se existia essa concretização, se o Messias tinha vindo e estava fazendo uma nova criação, então ele foi lá se consultar com Deus. Paulo, então, foi entregar ao Senhor a antiga comissão, né, que em alguns momentos ele vai chamar sobre a antiga aliança, e receber justamente uma nova. Então ele recebe, assim como Elias, as instruções de Paulo. Só que a instrução para Paulo foi, retorne também por esse caminho para Damasco, que ele também vai para Damasco, e anuncie o novo rei. Então, a lealdade, como a gente estudou, de Paulo ao único Deus estava tão firme quanto sempre esteve. Tanto é que quando a gente pega o livro de Gálatas, vamos voltar para Gálatas, Gálatas 1, tanto o versículo 1 quanto o versículo 12, olha o que ele fala.
Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo, por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. A gente não sabe quanto tempo exatamente ele passou no Monte Sinai, conversando com Deus. Mas aí ele demonstra justamente que ele, quando recebe as orientações, e você vai ver várias cartas de Paulo, ele sempre vai estar ratificando isso, né? Que o mandato dele, que o ministério dele não tinha sido dado por homens, mas se o próprio Deus, e o próprio Deus o orientou e o ensinou, né, sobre o que ele deveria fazer. No versículo 12 de Gálatas ele continua, porque eu não recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Então, se você pensar que a revelação de Jesus Cristo não foi apenas naquele momento ali na estrada de Damasco, né? Todo o trajeto e toda a vida de Paulo, ele vai receber também revelações de Deus. Até porque era um homem temente, um homem que dedicou toda a sua vida a Deus e como bom judeu também meditava, né, de dia e noite na palavra do Senhor. Como a gente estudou na semana passada, ouve Israel, o Senhor é o único Deus, né? O Senhor é único. E aí ele volta para Damasco, que é justamente aquele primeiro texto que eu comecei a ler com vocês, quando a gente pega ali o livro de Atos, que fala. Então, ele recebe a visita de Ananias, só para recapitular, começa a pregar, já nas sinagogas também, já no versículo 20, né? Imediatamente ele já está pregando. Pregava nas sinagogas, afirmando quem? Que Jesus realmente é o Filho de Deus. Depois de algum tempo pregando nas sinagogas, ele vai para o Monte Sinai, passa um período também com Deus no Monte Horebe, recebe a sua comissão, confirma a sua aliança com Deus e retorna, como Deus tinha ordenado, também a Elias no passado, para Damasco. E ele vai passar um tempo em Damasco. No final das contas, entre essa primeira ida a Damasco, a ida à Arábia e o retorno, ele vai passar 3 anos. É justamente 3 anos que Paulo vai estar passando aí, de 33 a 36 depois de Cristo, né? Pelos registros, pelas outras cartas de Paulo falando desse período, os teólogos chegam a esse período. E aí, nesses 3 anos, o fato é que depois começa a se levantar uma resistência no próprio Damasco. Isso explica o versículo 23 de Atos. Olha aí. Decorridos muitos dias, Lucas resume como muitos dias, né? Os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando no cesto, desceram pela muralha. Então, você vê, não foi imediato. A gente tem que lembrar também isso, que o tempo que está se falando ali no texto bíblico não é questão de dias. A gente foram anos. Então, foram anos ele pregando nas sinagogas, pregando tanto para judeus quanto para os gentios, né? Porque ele entendeu realmente que Cristo abriu a passagem, né? O Messias veio para salvar toda a humanidade, não apenas o judeu. E o fato é que começou isso a levantar a resistência dos principais da sinagoga, ao ponto de buscarem tirar a vida de Paulo. E aí Paulo vai ter que fugir de Damasco com aquela cena do cesto pelo muro, né? E aí sim, ele foge e depois disso, ele mesmo diz, olha no versículo 26, ele vai para Jerusalém. Quando é que ele foi para Jerusalém? 3 anos depois. Então, tendo chegado a Jerusalém, aí sim, procurou se juntar com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Então, aí já tem uma primeira questão, né? Então, a mesma desconfiança que Ananias teve, mas Ananias ouviu a voz do Senhor e disse, olha, eu vou lá, né, batizar Paulo, meu irmão. Os apóstolos e os discípulos que estavam lá em Jerusalém disseram, pô, mas esse daí não foi aquele que saiu daqui com as cartas, que veio até aqui pedir cartas para nos perseguir, para perseguir todo o povo do Messias. E aí, será que ele realmente é uma nova criatura? Será que ele realmente é um discípulo do mestre? E aí ficou com restritos. Só que aí entra um personagem bem interessante. A Bíblia tem uns personagens que muitas vezes não se fala muito deles, mas em alguns momentos a gente vai ver a importância também
desses assistentes, né, dessa história. E aí ele está dizendo, no versículo 27, diz assim: mas Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Então a gente vê, aparece aí, né, a figura de Barnabé. Só que Barnabé já apareceu aqui em Atos, no capítulo 4. E cada vez que a gente estuda a Bíblia, a gente percebe que a gente tem realmente de estudar. Porque muitas vezes uma leitura flutuante e rápida perde tanta coisa importante no caminho. Olha o que tem, parece um detalhe. No capítulo 4 de Atos, no versículo 36 e 37, olha o que é que diz aqui, olha o que está escrito. José, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Aí é Barnabé. Este é o Barnabé, que era o nome verdadeiro, né? O nome dele era José, mas todo mundo começou a chamar ele de Barnabé. E Barnabé significa filho do encorajamento. Eu não sei se você conhece, mas tem pessoas que têm o dom de levantar outras, de fazer com que outras vão para frente, de fazer com que outras acreditem em si mesmo. E Barnabé significava isso, filho da exortação ou filho do encorajamento, porque ele tinha essa personalidade de botar a pessoa para cima. Ele era um judeu da tribo de Levi, morava em Chipre, então é uma cidade realmente também cosmopolita, e ele de uma região realmente de gentios, e ele tinha essa abertura, né? Ele ia ali, aqui. Você vê que nessa história, logo depois dessa história, é quando acontece, aí está falando do início, né? Lá da igreja em Jerusalém, onde todos vendiam e compartilhavam todos os seus bens, e Barnabé foi um desses ali. Então ele já tinha também, como ele já fazia parte do círculo também entre os apóstolos e discípulos, quando Paulo chega lá e todo mundo fica desconfiado, coube justamente a Barnabé fazer isso, né? Defender, não, eu sei quem é Paulo, ele teve essa experiência, ele é assim e tal, ele realmente pode confiar nele. Então Barnabé, neste momento, ele abre as portas, né? Para que Paulo possa entrar na comunidade ali dos apóstolos, né? E aí ele vai passar ali um período rapidamente, né? Um período breve em Jerusalém, que é como diz aqui, a partir do versículo 27, eu já falei de Barnabé, mas ele fala, 28, estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Isso é Paulo. Falava e discutia com os helenitas, ou seja, com os gregos, com os que falavam grego, que já tinham toda aquela influência helênica, né? Mas eles também procuravam tirar-lhes a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Então, você vê, nesse período que Paulo fica ali, depois ele vai comentar em outras cartas, né, como o que é que ele achou, qual foi a impressão que ele teve dos apóstolos. Ele diz, não era nada demais as colunas, né, nada que eu não soubesse, não conhecesse, dando. E logo também já começam muitos da sinagoga ali, e a gente está falando do templo também de Jerusalém, já começa a perseguir. Aí os apóstolos dizem, não, é melhor a gente levar ele para Cesareia e retornar para Tarso, né? Porque a última coisa que a gente precisa aqui em Jerusalém é perseguição. Então ele já veio fugido lá de Damasco. E aí a gente vai trazer para dentro aqui esse problema, e aí o que acontece? Paulo volta para Tarso. O interessante é que Paulo vai passar uma década em Tarso. Vamos lembrar que quando ele se encontra com Jesus no caminho de Damasco, então a previsão é que tinha uns 20 anos, né? E aí acontece esse processo todo, passa 3 anos em Damasco, faz essa visita rápida, passa um período em Jerusalém, e aí ele retorna mais ou menos 36 depois de Cristo para a cidade de Tarso, a cidade dele, né? E aí, o que é que ele vai fazer nesses 10 anos? O próprio Paulo fala, né? O que é que ele ficou fazendo
nesses 10 anos? Vamos pegar ali o 2 Coríntios. 2 Coríntios, a gente olha aqui, acompanha. 2 Coríntios, capítulo 12, do versículo 2 ao 7, ele vai pegar um trecho interessante, porque quando ele escreve, o próprio Paulo, ele escreve a carta de 2 Coríntios justamente mais ou menos em 56 depois de Cristo, ou seja, 10 anos depois. Portanto, 10 anos depois do período que ele passou em Tarso. E ele acaba revelando, então, o que aconteceu no Tarso. Então, se em Tarso ele ficou de 36 a 46 depois de Cristo, em Coríntios, quando ele escreve essa segunda carta, já foram 10 anos atrás. Você vai ver no texto que ele faz referência a uns 10, a uns 15 anos mais ou menos. Olha o que diz aqui. 2 Coríntios 12, capítulo 12, a partir do versículo 2. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Aí, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem refletir, ou referir, né? Refletir não, desculpe, referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas abstendo-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. Você reparou que ele está falando dele mesmo? Ele começa a dizer assim, eu conheço uma pessoa, e aí começa a contar a história dessa pessoa, né? Que essa pessoa recebeu o quê? Revelações do próprio Deus, ao ponto de ser arrebatada até o paraíso, ouvir palavras inefáveis que não deveriam nem ser compartilhadas, né? De tão sublimes que eram essas palavras. E aí depois ele acaba se entregando. É tipo aquelas histórias que você conta, olha, eu conheço uma pessoa que quer fazer isso, não sei. Muitas vezes você está falando de você mesmo, né? E aí Paulo, quando ele diz assim, de tal coisa não me gloriarei, não porém de mim mesmo, mas salvo nas minhas fraquezas. Claro que aqui em 2 Coríntios tem um contexto. Mais adiante a gente vai estudar, vai ter um problema sério em Coríntios, vão se questionar, inclusive, a autoridade de Paulo. E aí, em vários momentos, na segunda carta, ele vai estar falando, vocês estão falando de autoridade? Vocês estão falando daqueles que ouvem revelações de Deus? Eu também ouço revelações de Deus, eu também fui levado aos céus, eu também vi coisas sublimes, mas não é nisso que eu me glorio, mas em Cristo que fez tudo por mim, né? E aí o versículo 7 diz assim, e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, ou seja, está confirmando que as revelações que quem tinha recebido foi ele, aí entra aquela questão do espinho da carne, né? Foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Então, isso é só para confirmar. Eu peguei só esse trecho aqui, porque ele diz aqui, então, que este homem há 14 anos. Então, se ele está escrevendo em 56 depois de Cristo, se você retroceder 14 anos, ele está em Tarso. Então, o que ele ficou fazendo 10 anos em Tarso? Ele ficou trabalhando no ofício dele de tendas, e trabalhando no ofício de tendas, ele continuava se relacionando com todo aquele mundo greco-romano, com todas aquelas filosofias e debatendo, porque você viu pela personalidade dele, né? Que rapidamente as pessoas queriam perseguir ele, porque ele era uma pessoa que se posicionava, que dava sua opinião, né? Se fosse hoje, talvez ele estava aí respondendo alguns processos, né? Já que hoje cada vez mais a nossa liberdade de expressão está sendo reduzida, e Paulo era um homem que contava e falava realmente o que pensava, o que acreditava, e defendia isso, né? E o fato é que Paulo passa 10 anos trabalhando, estudando, orando, meditando na Torá, meditando na palavra de Deus, né? Meditando também no que fazer. Isso é importante, porque muitas vezes a gente pensa que a gente imediatamente, e isso acontece muito na conversão, lógico, a gente sabe a maravilha da salvação, aceita Cristo como nosso salvador pessoal, mas isso não quer dizer que a gente deve abrir mão do preparo para, inclusive, pensar, ter tempo para pensar e meditar nas coisas de Deus. E esse tempo Paulo teve. Paulo ficou 10 anos em Tarso, pregando ali. Imagino que devia estar pregando para a própria família, né? Família judia, para os amigos,
para todos aqueles que ele conhecia. Só que em 46 depois de Cristo, 10 anos depois, ele vai receber uma visita que vai mudar completamente a vida dele, que vai dar um outro rumo à vida dele. E quem é que ele recebe? Barnabé. Quando a gente vai pegar lá o livro de Atos 11, esse mesmo Barnabé, que a gente já conheceu, que foi aquele que introduziu ele lá aos discípulos, quando a gente pega Atos 11, do versículo 19 a 24, acontece o seguinte, é o que tem aqui. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, eu já até comentei sobre isso, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente a judeus. Isso, os que foram dispersos foram aqueles que saíram de Jerusalém perseguidos, né? Depois da perseguição da morte de Estevão, começa uma perseguição séria, e aí, mas até então, aqueles que saíram de lá só pregavam quem é os próprios judeus, né? Nas comunidades. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, tem que lembrar que Barnabé era de Chipre, né? E que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhe o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram, então, Barnabé até Antioquia para saber o que estava acontecendo. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecesse no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Então, Barnabé é o homem certo. Então, quando Jerusalém, né, ali está falando Pedro, Tiago e João, as colunas ali da igreja, manda Barnabé, porque quais eram as notícias que estavam chegando em Antioquia? Os gregos também agora aceitam a Jesus. Os gregos, aquele muro de separação entre judeu e grego não existe mais não. As pessoas estão se tornando únicas numa mesma comunidade, sem se converter ao judaísmo. Então, o que está acontecendo? Barnabé, que era o filho do encorajamento, que tinha uma visão, pelo que a gente observa depois nas histórias, uma visão aberta, ele vai e não chega com preconceitos, não. Ele chega para analisar qual é a situação. E aí ele vê o quê? As pessoas, todos aqueles gregos recebendo o Espírito Santo trabalhando ali na vida daquela comunidade, e ele fica cheio de alegria quando ele vê aquilo ali. E aí ele sabia, quando ele olha ali, ele diz, olha, sabe quem é que tem que vir para cá? Paulo. Eu sei exatamente quem é o homem para este trabalho. Me mandaram, mas tem alguém muito mais preparado do que eu. E é justamente o que o versículo 25 diz, olha o que diz aqui. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo o ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então, se hoje você recebe esse título, eles começaram a ser chamados lá na época, lá em Antioquia. E Paulo estava lá. Porque Barnabé viu, olha, esse daqui é trabalho para Paulo. Porque Paulo, além de ter uma raiz, né? Ter fundamento todo no povo de Israel, conhecer, dominar completamente os ensinos, a aliança, ele também é o apóstolo aos gentios. Então, o que é que a gente vai observar? Justamente na cidade de Antioquia, vai haver a verdadeira mudança. Não chamam de mudança, mas é porque quando efetivamente, aos 30 anos de idade, começa a missão de Paulo aos gentios. E Paulo começa realmente a ser o apóstolo dos gentios. No trabalho que ele vai fazer em Antioquia, junto com Barnabé e com todos aqueles discípulos de Cristo ali, começa a identificar, quem são aqueles? Aqueles são o povo do Messias. Aqueles são os cristianos, são os cristãos. Então, a ideia do cristianismo, ela nasce aí. Então, a importância de Paulo, por isso que muitos comentam, a importância dele para o cristianismo, porque foi um instrumento importante nas mãos de Deus para abrir
a mensagem, o evangelho para todos, né? Para judeus e para gregos. E o fato é que o povo do Messias, né, começa a ter ali realmente seus líderes e aquelas pessoas que vão estar conduzindo. E aí, quando a gente olha aqui, ele fica lá em Antioquia, ele vai ficar em Antioquia 1 ano, trabalhando com Barnabé, mas vamos dar uma olhadinha aqui em Atos 11, 30. Atos 11, já estou finalizando aqui essa parte. Atos 11, 30. Então, ele fala do trabalho de Antioquia. E aí, quando ele está lá, antes, 27, eles estão lá trabalhando, né? Em Antioquia, aquele ano todo. Naqueles dias, desceram também alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. E um desses é o Ágabo, que dava a entender pelo Espírito que estava para vir uma grande fome em todo o mundo. Isso aconteceu nos dias do imperador Cláudio. E tem até registros também sobre essa fome. E aí os discípulos, Ágabo vai, encontra todo mundo ali, a comunidade de Antioquia, e diz, olha, eu estou recebendo uma visão de que vai vir uma fome enorme no mundo. E aí o que é que vamos fazer? Aí Paulo, Barnabé e toda aquela comunidade resolve fazer o seguinte, sabiam que de toda a comunidade, né, cristã, que agora a gente já pode estar chamando daquele período, os da Judéia e de Jerusalém eram os mais pobres, porque eles tinham, logo no início, eles repartiram todos os bens e começou uma perseguição tão grande que todos estavam pobres. Então, eles resolvem fazer justamente uma coleta, né? E essa coleta vai para Jerusalém. É o que o versículo diz, o que eles, com efeito, fizeram, enviando aos presbíteros que, por intermédio de Barnabé e Saulo. Então, sobe aí, Paulo, Barnabé, Tito, que é um grego, também vai junto com eles. E isso está registrado em Gálatas 2. Se a gente pegar ali o livro de Gálatas 2, Paulo fala sobre essa visita que ele vai fazer a Jerusalém. Do versículo 1 ao 10, que ele fala assim, 14 anos depois, está vendo a cronologia? Subi outra vez a Jerusalém com Barnabé. Então, Paulo vai a primeira vez, 3 anos depois do caminho de Damasco, ele vai para Jerusalém, conhece os apóstolos, volta, fica 10 anos em Tarso. 14 anos depois, ele volta de novo, só que aí ele vai com Barnabé e ainda vai com Tito, vai entregar essa oferta, né? E aí já começa uma grande discussão que vai acontecer em todo o período do estudo, né? Que é quando Tito, sendo grego, partilha ali do pão, não é circuncidado, que a gente vai ver que toda essa questão da circuncisão vai estar tão forte na história, né? Nas cartas e depois todos os embates ali com a igreja. Então é importante, gente, que a partir dali, quando a gente olha aqui Gálatas 1 a 10, ele vai estar falando sobre essa história, o que é que acontece ali em Jerusalém. E quando a gente, para finalizar o último texto da noite, a gente pega Atos 13, de 1 a 3, olha o que diz. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, por nome Níger, Lúcio de Cirene, Manaé, Colácio de Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, o despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Fato é que Barnabé, Paulo, Tito vão lá, entregam a ajuda humanitária lá para os crentes de Jerusalém. Depois a gente vai entrar em outro momento do estudo, o que é que acontece aí em Jerusalém quando estão lá com o Tito. Voltam para Antioquia, retorna, né, que é a base deles, missionária, e aí ele recebe a primeira missão do Espírito Santo, que é justamente, que vai ser conhecida depois como a primeira viagem missionária, que é Chipre e Galácia. Não é à toa que a primeira carta de Paulo é depois aos Gálatas, né? Então nós ficamos hoje por aqui. Na semana que vem, que seria para finalizar, né, Dani, o último estudo, mas a gente achou que
talvez precise só mais uma sexta-feira no mês de julho, porque na semana que vem a gente vai estar falando justamente dessas viagens missionárias, né? Por que levava Paulo a viajar tanto? E por que ele viajou para os lugares que ele viajou, né? Então, eu espero que a gente possa aprender cada vez mais. E eu vou deixar um deverzinho de casa também. Aqueles que estão acompanhando a Minuto, que na semana que vem estão aqui, eu gostaria de sugerir que durante essa semana você lesse e meditasse na carta aos Romanos. Leia ali, e aí você vai entender muito sobre essa questão de Paulo com a herança realmente dos judeus e o que significa e a preocupação deles com a própria comunidade deles, os parentes, os amigos, que eram justamente os herdeiros da promessa, e como ele ficava triste quando esses herdeiros não reconheciam que o Messias tinha vindo, tinha salvo, né, tinha se tornado rei aqui na terra. Oremos. Santo Deus, agradecemos por esta mensagem, por este estudo, que o Senhor continue conosco, nos inspirando. Tem misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém. Valeu, até sexta. Até a próxima sexta. Vamos estar finalizando aqui também com os Meirelles. Tchau, Dani. Tchau, tchau. Aqui, chamar aqui os meninos novamente. Ver se os meninos estão aqui. Deixa eu ver. Não, acho que os meninos não estão aqui. Deixa eu chamar eles aqui. Chamar aqui para ver se eles estão aqui. Meninos, deixa eu ver aqui. Acontece. Ao vivo é sempre bom. Deixa eu ver aqui os meninos. Aqui, pronto. Aguardando. Opa, estamos aqui. Mensagem linda. Tá maravilhosa. Estamos aqui acompanhando. E sexta-feira tem mais, viu, meninos? Legal. Que bênção. Amém, que benção. Vamos encerrar com música então agora, né? Vamos. Deixa eu baixar um pouquinho. Fique à vontade. Bom, vamos cantar. Darcy, fala um pouco sobre a próxima música que nós vamos cantar. Também faz parte do nosso projeto para 2020. Essa música não está disponível ainda, mas em breve, se Deus quiser, vai estar disponível nas plataformas digitais, com um clipe também. O nome dessa música é Pôr do Sol. Caminhando contra o vento eu estou, para os céus elevo os olhos, vejo as nuvens bem mais próximas de mim, pés descalços abro os braços para sentir a esperança que você plantou em mim. É o mapa que me leva a você. Mesmo se vier adormecer, eu sei que chegará o dia eterno. Viverei a luz do teu olhar. Enquanto aqui espero, eu te contemplo até o pôr do sol. Oh,